Você sabia que o São Paulo pode fazer só mais 2 jogos no Morumbi esse ano? Porque a gente tem alguns shows marcados, né? Temos aí Oasis e Imagine Dragons no Morumbi, e com isso o São Paulo já confirmou 2 partidas fora. Eu, particularmente, eu gosto da cidade, eu sou voto vencido aqui, mas o São Paulo já confirmou 2 jogos na Vila Belmiro, né, Gabriel? Como é que tá esse rolo aí? Então, acho que a questão da vida não é nem, assim, não gostar da cidade, a aprazível Santos, né? Mas é questão de capacidade, assim. É uma troca, que ontem eu usei uma expressão que eu não vou usar de novo, mas que o São Paulo perde mais do que o Santos, né? O Santos ganha do tamanho do Morumbi, né? Para fazer uma grande receita também. É verdade que tem esse compartilhamento do aluguel, né? Mas ganha um estádio que faz diferença, cara, apesar de ter tomado 6 ali do Vasco, né? De ter sido uma goleada. Mas faz diferença. É um estádio que o torcedor do Santos briga para jogar, né? Quer jogar no Morumbi, porque entende que faz de fato impacto no jogo. E em contrapartida, o São Paulo ganha um estádio no litoral que não tem capacidade para 20 mil pessoas. Quer dizer, não acho que é uma troca muito inteligente do ponto de vista da troca mesmo, né? É, mas, ok, entendo que é o que o São Paulo joga pelo gramado, pela qualidade de preservação do gramado. A Vila Belmiro tem um campo que é grama natural, né? Então, quando você olha para as possibilidades que tem o São Paulo, Allianz Parque, acho que não vai ter nenhuma possibilidade de ter uma relação boa com a direção do Palmeiras após os últimos ocorridos, né? Mas num sintético, Pacaembu, gramado sintético. Aí você começa a ver outras possibilidades. Brinco de Ouro da Princesa, para mim é até um pouco melhor que a Vila Belmiro, mas dá na mesma praticamente, né? Não é algo muito diferente assim. E aí eu sou um adepto da ideia, e aí não sei o que o Senna e a Pri acham também, e o que o chat acha, de, cara, acho que já que é algo que vai ser imposto aí pelos próximos 10 anos, pelo menos, né? Contrato Live Nation, pode ser que reformem o estádio, que eu já não acredito mais nessa promessa, né? Já vem desde a época do Juvenal essa promessa, foi reacendida aí no último ano. Eu acho que o São Paulo tem que preparar um outro estádio na capital paulista para poder utilizar. E eu viro um grande assim defensor da ideia do São Paulo ajudar a estabelecer uma boa condição para o Canindé. Para mim seria o estádio mais ideal, né, para o São Paulo mandar os seus jogos longe do Morumbi, mas entendo que está longe disso acontecer, e entre jogar em Brasília ou na Vila Belmiro, de fato Vila Belmiro, mas também não gosto muito da possibilidade, não. O ruim de Brasília é justamente esse ponto, né? É muito longe, o público fica esvaziado também, porque nós tivemos a oportunidade de ir para Brasília esse ano, né, no Paulista, teve 2 jogos seguidos, não tinha uma divulgação do jogo, não tinha nada, nada. Eu lembro que a gente pegou um Uber lá, né, e o cara nem sabia que o São Paulo ia jogar lá, não tinha absolutamente nada promovendo o jogo. E aí você viu um estádio vazio, com ingresso caro, e aquele clima de fim de feira, né, Pri? Porque aí você vai para lá, fica aquela coisa assim, pô, para jogar com o estádio vazio aqui, pô, era melhor jogar no Pacaembu, jogar, sei lá, é que o Pacaembu tem um sintético, né? Mas aí, por essa questão toda que o Gabriel falou, Pri, o São Paulo sai perdendo em relação a público, né? Sem dúvida nenhuma, a Vila Belmiro não comporta nada de torcida, quando a gente fala assim. Mas tem um porém aí que eu vou jogar para você opinar. A torcida ficou meio brava depois da eliminação da Libertadores. E o pessoal acabou meio que falando, vamos Morumbi 0, não vamos mais pro estádio, não sei o que e tal, tal, tal. Depois do assalto de domingo contra o Palmeiras, você acha que recuperou um pouquinho isso daí para a torcida querer voltar para apoiar o time? E qual que é o ônus de ter a Vila Belmiro nesse caso? Porque aí não vai comportar, sei lá, nem metade, menos de um quarto do que era o Morumbi, né? Senna, não, eu não acho. Inclusive, a gente até comentou, né, quando o São Paulo é eliminado e fica aquele clima de velório, a gente até comentou, pô, ainda bem que tem esse choque rei, porque vai ser o único jogo, na minha opinião, do restante do ano que o São Paulo vai conseguir ter um público bom. E nem foi um público bom, né? Não deu nem 40 mil pessoas, isso no Morumbis é muito pouco, né? Porque abrir o Morumbis é muito caro. Então, e aí ainda assim foi pouca gente, e eu acho que vai continuar mais numa média Ceará, aí não precisa ser 11, acho que até uns 20 mil, sabe? Do que uma média Palmeiras, que foi 34, eu acho, né? Um negócio assim. Porque o torcedor está cansado, o ingresso está caro, o São Paulo teria que baratear muito o ingresso para chamar o torcedor para ir ao estádio nessa reta final do ano.
e eu não acho que vai fazer isso. Então, eu acho que falando, se tratando de tamanho, a Vila Belmiro tá boa em relação a tamanho. Agora, todo o resto eu sou muito contra. Eu não gosto, assim. Não vou falar tudo o que eu penso, mas eu não gosto, não aprovo. E para mim é um terror o São Paulo jogar na Vila Belmiro. O estádio é muito antigo, eu não gosto da estrutura da Vila Belmiro. Cara, assim, eu concordo muito com o Gabi, né? O São Paulo fica muito de mãos atadas. Agora, até o Pacaembu é sintético, se a gente parar para pensar aqui na cidade, né? Tem só a Neoquímica Arena com um gramado bom, sem ser sintético, não é meio a meio, né? Tem uma porcentagem, mas é um excelente gramado, assim como o do Morumbi, só que o Morumbi é 100% natural. E não dá, né? Essa parceria com o Corinthians, muito impossível de acontecer, até porque... Acho que o misto do Corinthians é só da parte de fora do campo, não é? Eu tinha visto uma matéria em relação a isso, que a grama aqui, assim, do campo, ela é de fato natural, mas a parte de fora, o banco de reservas, aí é sintético. Entendi. Desculpa, então, não sei, preciso pesquisar direito, que eu achei que era o gramado mesmo. E lá é meio igual ao São Paulo, né? Quando tem evento fica um caos prejudicado, só que no restante do ano é um excelente gramado. Mas não é uma opção para o São Paulo. O São Paulo tentou fazer com o Palmeiras, mas acho que se tem uma coisa que não tem mais como fazer com o Palmeiras é algum tipo de parceria por uns anos, porque acho que os dois não conseguem mais conviver numa mesma sala por um tempo. Então fica muito de mãos atadas. Aí, Senna, eu até não estou apresentando, mas aí eu vou puxar uma coisa para vocês, né? Porque eu estava lá no dia do jogo do Palmeiras com um amigo meu conversando sobre isso, que o São Paulo não compensa mais para o São Paulo. Tanto que o São Paulo, inicialmente, ele ia brigar para jogar jogos no Morumbi. Tanto que ele mudou o contrato da Live Nation, né? Para conseguir desmontar e montar mais rápido, porque queria jogar, por exemplo, se avançasse nas Copas. Então, isso também é uma opção do São Paulo. Essa desistência dessa briga até o final. Porque não vai compensar jogar no Morumbi, aí você já deixa lá para os shows e já era, entendeu? E aí meu amigo falou, cara... e ele colocou um negócio na minha cabeça que eu não tenho uma opinião formada, mas é de se pensar. Eu acho o jogo em Brasília... Nossa, gente, tô gritando, né? Desculpa, eu tô falando que eu me escutei aqui. Eu acho a opção de Brasília muito longe, o público é ruim, mas ele falou para mim, cara, o São Paulo tá ferrado e não tá dando lucro jogar no Morumbi mais depois da Libertadores. Será que não compensa ir para Brasília para ganhar uma grana? Aí eu fiquei, tipo assim, pensando, sabe? Porque lá você ganha R$1 milhão de reais, não é? Para jogar em Brasília. Então, não sei, acho que... não tô falando que eu prefiro Brasília do que Santos, tá? Mas lá, pelo menos, tem isso, né? Pelo menos tem um dinheirinho para você ganhar. Aí, não sei, aí depende do nível de desespero. Eu admito que ele colocou essa pedrinha na minha cabeça, não tenho uma opinião formada ainda. Mas, putz, a Vila... Como o Gabi falou, o Gabi citou esse fato, né? Eu prefiro jogar no estádio do Guarani. A Vila... Eu não gosto da Vila, não. Eu acho apertado, a rua é apertada, é tudo apertado, tudo pequeno. Me incomoda. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Boletim do São Paulo traz aqui que o Caleri, atacante que há pouco mais de 5 meses foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, finalizou a parte de recuperação com a fisioterapia e na próxima semana inicia os trabalhos com a preparação física. Ô Alex, isso é meio que uma coisa que você já vinha trazendo pra gente, né, com a sua apuração, de que há uma possibilidade do Caleri voltar a jogar ainda em 2025. O que você conseguiu apurar além desse parágrafo aí que o São Paulo divulgou? Não, então, a gente até tinha falado numa sexta tricolor que caso o São Paulo tivesse passado na semifinal da Libertadores, era bem provável dele estar disponível para essa partida. E aí, ele vai começar a preparação física na próxima semana, e aí há uma dupla apuração nesse caso. Por quê? Do lado do clube, das pessoas com quem a gente conversa do clube, tem toda aquela paciência. Não, a gente vai ver, deixa ele voltar lá para 2026, não vamos colocar nada agora. Mas realmente ele tá bem, para 6 meses não era para ele estar nesse grau, era para ele estar nesse grau que ele tá hoje, era para ele estar em dezembro. Então, olha como ele realmente avançou muito nessa questão. E aí já as pessoas do lado do atleta falam que ele tá louco para jogar, que não duvidam que até o final do mês ele volte para campo, porque ele tá muito bem, ele abdicou
de muita coisa pessoal. Ele teve parte do tratamento que ele poderia ter feito da Argentina, mas ele fez dobrado no Brasil. E assim, me falaram a seguinte frase: não duvide ele estar em campo em outubro, e eu não duvido. Acho que tem 20 dias aí, o Oscar passou uma semana na preparação física, por mais que seja uma lesão mais leve do que a do Caleri. Se eu fosse apostar minhas fichas ali, eu acho que em outubro ainda veremos ali Jonathan Caleri pelo menos no banco de reservas. Seguinte, Mal, eu quero me corrigir aqui se eu falei alguma coisa diferente disso. Me perdoem, né? O mentor do Projeto Tóquio e também do Clube dos 13 é o Carlos Miguel Aidar, tá? O Leco foi o último presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, mas não foi ele não. Então, se eu falei o contrário, me perdoem. Mas fala aí, Mal, o que você acha? Você é dos que temem a volta apressada do Caleri ou tá desesperado por ter um atacante? Pô, mas agora nós descobrimos o Tapia, rapaz. Eu acho que apressar jamais. Agora, existem jogadores que evoluem mais rápido. Se você fizer todos os testes e protocolos que a ciência tem para liberar um jogador com o Caleri daqui a 20 dias e ele passar em todos esses protocolos, aí eu acho que tem que voltar a jogar. É uma questão aí dos profissionais liberarem, entendeu? Ele tem que atingir aquele nível de recuperação total. Alguns demoram mais, outros demoram menos. O Caleri é daqueles que demoram menos, né? Aí eu só queria trazer um ponto que a gente bate um pouquinho, a torcida bate um pouquinho no departamento médico, mas Alisson voltou antes do previsto, Pablo Maia voltou antes do previsto e o Caleri também está voltando antes do previsto. Então, acho que a gente às vezes fala demais do departamento médico, mas também elogiar também nesses casos, porque obviamente tem também os atletas que trabalharam além do que precisava, mas são 3 jogadores ali, o Caleri ainda vai ser confirmado, que voltaram bem antes do previsto e foram lesões graves e cirúrgicas e estão voltando antes. Bom, pessoal, temos aqui então atualização também sobre os outros 2 atacantes, né, que têm lesões muito parecidas, né, mas com abordagens, vocês veem aí, bem diferentes entre um e outro. Rian Francisco, submetido a uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho esquerdo no dia 30 de julho. O jogador segue programa de fortalecimento e controle motor sob os cuidados da fisioterapia, ou seja, muito difícil voltar em 2025. André Silva, o atacante vem sendo submetido a tratamento conservador de uma lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no cruzado anterior do joelho sofridos no dia 24 de agosto. Então, tratamento conservador, o que é? Não cirúrgico, né? O jogador segue tratamento clínico, programa de exercício de fortalecimento e controle motor sob os cuidados da fisioterapia. O que você tem de bastidor para falar dessa lesão aí do André Silva? Porque essa coisa de tratamento conservador e de protocolos menos óbvios, aí a gente já viu esse filme antes, né, Xará? Teve o próprio Lucão, enfim, não estou tentando me lembrar agora outros nomes aí que fizeram. O próprio Lucas, né, fez um tratamento conservador, aí teve que fazer uma raspagem, né, numa artroscopia aí para tirar ali a fibrose no joelho. E o André? O André está tranquilo, os médicos do São Paulo estão animados, o empresário do homem não deve tá espumando. O que você descobriu para gente? Então, primeiro ponto que o Moisés Cohen, que é o especialista que é sempre procurado pelo São Paulo em questões de joelho, teria, por opinião médica dele, teria optado pela cirurgia. E aí o André procurou também outros profissionais, é natural, pediu outras opiniões, e aí no fim das contas partiu também do atleta, obviamente também com a aprovação do departamento médico, de optar por um tratamento conservador. A expectativa de optar por esse tratamento conservador seria na diminuição da volta do atleta,
porque se ele optasse pela cirurgia, era de 9 a 12 meses, porque essa lesão, ela é mais simples do que o LCA, só que ela, ao mesmo tempo, ela tem ali pequenas complicações que fazem retardar esse período de retorno. Então, aí a expectativa seria que com tratamento conservador ele possa voltar em até no máximo 6 meses. Acho muito difícil já do André voltar nessa temporada. Ele tem evoluído bem, ele tem feito os trabalhos de fortalecimento, tem trabalhado também, é um jogador muito comprometido, mas não acredito no retorno dele ainda nesta temporada. Mas a ideia de optar pelo tratamento conservador, além, óbvio, né, eu não entendo muito, mas você fazer uma cirurgia, ela é bem mais invasiva, né, pode ter outras complicações, então o André optou por esse tratamento conservador, até pensando na diminuição, porque ele ia ficar até o agosto do ano que vem sem jogar, e no tratamento conservador ele já poderia retornar em janeiro e fevereiro. Então a ideia seria reduzir isso e até não ter complicações ali por uma nova cirurgia. E como lembra aqui o canal do Calone, Maurício, brasileiro da próxima temporada começa em janeirão, junto com os estaduais, rapaz. É isso aí. O que eu acho bom, viu? Não tá junto com os estaduais, mas começar antes eu acho bom. Bom, vamos para a próxima página, então? Vamos seguir, que tem assunto. Aí, ó. E quem assina a nota até aqui é o Felipe Marques, coordenador de saúde e performance do São Paulo. Ele é novo ou ele já estava lá há mais tempo, Felipe, o Xará? Então, ele no cargo, ele tá novo, porque ele era fisioterapeuta do clube. E aí agora no cargo ele já tá ele recebeu aí essa promoção. Tá certo. Recentemente. Bom, temos aí então o Luan, né, nosso volante, com uma lesão no músculo adutor direito sofrida no dia 21 de setembro. Volante Luan segue em tratamento clínico e realiza programa de exercícios de fortalecimento sob os cuidados da fisioterapia. Ai, gente, tá passando um espírito aqui que tá me puxando um sono. Realmente você está lamentável, Alexandre. Estou tentando. Rafael Tolói, com uma lesão na região posterior da coxa esquerda sofrida no dia 29 de setembro, o zagueiro realiza tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Nessa sexta-feira, 11 dias após a lesão, Tolói realizou uma atividade com bola no gramado e corrida de alta intensidade sob os cuidados da fisioterapia. Caso mantenha o ritmo de evolução, o jogador iniciará na próxima semana os trabalhos com a preparação física. Então, Maurício, boas novas. Desculpa. Não, tá uma coisa, hein? Vou tomar uma aguinha aqui para ver se... Deixa um like. Rapaziada, e eu quero falar um nome também pra gente ficar de olho. Esse nome não vai ser para agora, mas para as próximas temporadas tem tudo para ser um grande camisa 9 no São Paulo. É o Isaac, né, garoto de 16 anos que recentemente assinou seu contrato profissional, conhecido aí também como Machado. Disputou um torneio nesta última semana com o São Paulo Sub-17 lá na China e em apenas 6 partidas ele marcou 10 gols, 2 deles na final. Então não dá pra falar, só fez gol no comecinho, só na fase de grupo. Não, o moleque fez 2 gols na final, foi eleito o melhor jogador do torneio e já está subindo neste momento de categoria. É o Isaac, né? O conhecido também, como eu falei para vocês, como Machado, jogador de alto nível do São Paulo, que pode aparecer em breve aí. E tomara, mano, mas tomara, sempre que surge um moleque eu fico até com medo e já sei até os comentários de vocês, né? Mas aí sobe pro profissional e o Júlio Casares vende por R$3. Sobe pro profissional e o Júlio Casares doa para... E é verdade, não deixa de ser mentira. Eu sempre concordo e falo aqui também, né, minha opinião nos vídeos para vocês, né? A gente não se esconde aqui, direto, não. A gente não tem rabo preso aí com ninguém. E é verdade, né? Tomara que o Júlio Casares não faça o que fez com o William Gomes, com o Henrique, com o Ferreira e com outros jogadores e venda de graça. E fica, mas tem que fechar o caixa, tem que ter um super, tem que fechar no verde, tem que não sei o que, e a dívida aumentando. Não dá para entender, né? Porque ele sempre fala, não,
fechou no verde, fechou no verde, fechou no verde, fechou no verde e a dívida aumenta. Não dá para entender. Sinceramente, a conta não fecha. Se fechou no verde, a dívida não tem que diminuir, como que a dívida aumenta toda hora? Todo mês que eles divulgam o balanço, tá no verde. E aí a dívida aumenta? Como é que tá acontecendo isso aí? Sinceramente, não dá para entender. Eles agora, né, adotaram um portal de transparência depois dessa confusão, que era um pedido meu aqui do canal, um pedido de muita gente da torcida também, que é a divulgação de boletim, que é a divulgação do balanço financeiro por menos tempo, né? Porque eles divulgavam ali mais ou menos semestralmente, né? Então ficava um longo período de tempo, né? Um espaço muito longo, né? Então essa divulgação, essa transparência, eu acho que vai ser vantajosa. Inclusive já começou essa semana, né? Se você puder acompanhar aí a rede social do São Paulo, já divulgaram lá um boletim com todos os jogadores que neste momento estão se recuperando de lesão. Falaram sobre o Caleri, que nessa semana vai começar o trabalho com a preparação física, já não é mais um trabalho de recuperação com a fisioterapia e com a equipe médica. Falaram sobre o André Silva, que segue também tratativas. Falaram sobre o Jean Francisco, Rafael Tolói, Luan. Isso eu acho muito vantajoso. Por quê? Por exemplo, você está o exemplo do Lucas Moura, que se machucou lá em março. E aí todo jogo a gente ficava, e aí, o Lucas Moura tá bem, não tá? Vai voltar, não volta? Vai voltar daqui um mês, volta daqui um jogo? Então, eu acho que essa questão da transparência para o torcedor, porque isso não é uma divulgação para o adversário, isso é uma divulgação para a torcida, porque todo jogo a gente ficava, um exemplo, né? Ah, será que o Lucas vai jogar? Será que ele vai para o jogo? Como é que ele está fisicamente? Aí, se falasse, não, o Lucas volta daqui 2 meses, aí beleza, aí não ficava todo jogo esperando, perguntando do cara. Então, esse portal de transparência aí, eu achei ele muito positivo e é muito bom para a gente entender também como é que está a situação de cada jogador, né? Eu acho que tem que ter esse acompanhamento lá internamente, mas a torcida também, que é o maior patrimônio do clube, porque técnico, diretor, presidente, jogador, todo mundo que está ali vai passar. Quem fica somos nós, torcedores, né? Eles têm um período de tempo na carreira, na vida deles, mas o torcedor São Paulino é para sempre, né? O torcedor São Paulino que representa e representa demais, inclusive no próximo jogo que nós jogarmos no nosso estádio, seja no Morumbi ou então na Vila Belmiro, como nós vamos mandar aí 2 partidas no mês de novembro, nós vamos chegar à marca de 1 milhão de torcedores na temporada, exatamente 1 milhão de torcedores nas arquibancadas nos jogos que o São Paulo foi mandante, né? Então realmente é uma marca muito expressiva. Está um pouco abaixo das últimas 2 temporadas, de fato, né? Em questão de torcedores no estádio. 2023 foi uma temporada recorde, 2024 foi muito bem, e 2025 já batendo a marca de 1 milhão aí de torcedores, mas pela estatística aí, pela eliminação na Libertadores, eliminação também na Copa do Brasil, tende a ser menor, né? Tende a ser um número menor aí do que foi nos últimos anos, mas não deixa de ser uma marca de 1 milhão de torcedores nas arquibancadas nos jogos que o time foi mandante. Isso exclui jogo em Brasília, por exemplo, né? Apesar de ser mandante, né? Mas são jogos ali no estádio do Morumbi, beleza? Bom, indo direto pro assunto. Qual o próximo passo do São Paulo depois desse pedido para o Ramon Abate-Abel nunca mais apitar jogos do clube? Nenhum. Acabou. Acabou a saga do São Paulo com a CBF. Evidente que a interlocução segue aberta, mas se as coisas seguirem do jeito que estão, o São Paulo se dá por contente com a divulgação dos áudios que pediu, de todos os áudios que pediu. O São Paulo pediu 5 áudios, a CBF divulgou primeiro 4, depois ontem à noite divulgou mais 1, e a gente trouxe no vídeo que o Casares, inclusive, não gostou nem um pouco da última checagem, achou que foi rápida, achou que os ângulos utilizados pela arbitragem de vídeo não foram os ângulos ideais, ligou para o Rodrigo Sintra para fazer essa queixa. O São Paulo se dá então por contente depois dessa semana intensa de bastidor. O Casares foi o cara, inclusive, que liderou essas conversas, conversou com bastante gente da alta cúpula da CBF. Vai lembrar, né, ainda tinha uma questãozinha de fuso horário, porque a galera da CBF está toda em Seul, onde teve o amistoso hoje contra a Coreia do Sul, da seleção brasileira. Então o fuso horário foi bem complicado aí para manter conversa, para manter ligação, enfim, mas no fim as coisas acabaram não dando. Qual que é a visão do São Paulo? A visão do São Paulo é que o São Paulo fez tudo que podia já no alcance, dadas as circunstâncias. Lógico, quando a gente fala de vitória de bastidor, a gente não está falando que o São Paulo está feliz com a semana. Não, o São Paulo perdeu o Choque Rei e os 3 pontos não vão voltar. Mas o São Paulo, dadas as circunstâncias, entende que agiu bem nos bastidores. E que, de novo, por tudo que aconteceu, no fim, o desfecho dessa história foi minimamente positivo. Então, São Paulo entende que, com a divulgação dos áudios, se dá por convencido de que as evidências de que o clube foi muito prejudicado no Choque Rei estão dadas e que agora só resta o Ramon Abate-Abel nunca mais apitar nenhum jogo do clube. E é isso aí. Inclusive, eu até falei com uma pessoa no Morumbi e o que a pessoa falou para mim foi... Eu conversei com ela e perguntei, né? E aí, protocolou o pedido? A pessoa falou, sim, mandamos, né? Fizemos o pedido e eu perguntei, e agora? Qual que é o próximo passo?
Aí a pessoa respondeu, só não queremos que ele apite mais nenhum jogo nosso. Então o São Paulo para por aí. Essa foi a última cartada nesse assunto. São Paulo, por enquanto, de novo, se as coisas seguirem como estão, se a gente não tiver mais nenhuma novidade, o São Paulo vai se dar por quieto agora nesse restante de assunto. O Ramon Batiabel não deve mais apitar nenhum jogo do São Paulo e fica por isso. A CBF agora define o que vai fazer com o árbitro, como vai lidar com a situação. Ele está passando, claro, por um período de reciclagem. Ele e o Hilbert, né, que era o árbitro de vídeo, os dois estão passando por período de reciclagem e, por conseguinte, estão suspensos. Mas não é isso, São Paulo se dá por convencido de que... São Paulo se dá por contente, né? De que fez tudo o que podia nessa semana de bastidor e não vai pedir anulação de jogo. Isso a gente já tinha trazido, acho que na quinta-feira, o São Paulo não pensava em anulação de jogo, e ontem a gente falou no vídeo também, já foi até uma coisa que o São Paulo tentou no ano passado, naquela partida polêmica também contra o Fluminense, que também teve erros de arbitragem, e não deu certo. Então o São Paulo não vai tentar de novo, e assim, aí ninguém me disse isso, mas é uma questão lógica também, né? Um choque rei muito mais barulhento. A gente está falando de uma equipe lutando pelo título, não é? Já seria muito difícil contra o Fluminense, mesmo com o STJD gritando, né, em documento que o Ovar e o juiz erraram em 3 lances capitais, que seria a expulsão do Gomes, não no pisão, mas na cotovelada no tapa, que deixou o campo ensanguentado, na expulsão do Andrés e no pênalti no Gonzalo Tapia. Mesmo assim o São Paulo entende que é melhor se parar por aqui e seguir a vida. E é isso que o São Paulo vai fazer. O São Paulo joga contra o Grêmio na próxima quinta-feira, e o foco total agora está na recuperação da galera do DM. Inclusive isso aí vai rolar